Amém, irmãos? Graças e paz. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Antes de nós lermos esses versos, nós estaremos lendo os 6 primeiros versos, do verso 1 ao verso 6. Eu gostaria de ler um versículo que se encontra em 1 João, capítulo 5, verso 4. Você não precisa abrir, que diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nesta carta de João observamos que todo nascido de Deus, ele vence as suas adversidades, as suas batalhas através da fé. Não é pela força do nosso braço ou pelo nosso intelecto que nós vencemos as adversidades dessa vida. Esse versículo ele é bem categórico em dizer que o que é nascido de Deus ele vence, e o que traz essa vitória é a fé, a confiança em Deus. E muitas das vezes é triste vermos pessoas na nossa igreja, no meio evangélico, anos e anos, e só passando por dificuldade. Vemos pessoas que não exercitam essa sua fé, e muitas pessoas até têm dúvida: o que seria essa sua fé? O que seria a fé propriamente dita? E para que nós tenhamos uma menção, uma pequena menção na realidade do que é a fé, aí sim eu gostaria de adentrar no texto de Hebreus 11, na qual nós estaremos meditando, entre outros versículos. Nos diz a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu santo nome, Pai. Estamos aqui para aprender mais de Ti, e a minha oração é que o Senhor venha falar ao nosso coração, Pai, de uma forma simples e objetiva, do jeito que o Senhor quer, através da Tua palavra, Pai. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nesses versículos que nós acabamos de ler em Hebreus, muitas das vezes nós falamos que aqui nós aprendemos uma definição de fé. Embora na realidade nós vemos aqui nesse versículo, eles nos mostram a descrição do que a fé pode fazer na realidade, né? Muitas das vezes nós falamos às pessoas as maravilhas que Deus pode fazer, que de fato Ele faz, que Ele cura, que Ele supre as necessidades, que Ele opera milagre, que Ele está conosco, que está com as pessoas nas adversidades da vida, e é verdade. O grande problema, muitas das vezes, é que quando essas adversidades da vida chegam até nós não agimos da forma que nós pregamos para essas pessoas, ou falamos para essa pessoa. Nós agimos de uma forma diferente, agindo de uma forma com a fé, na realidade, inoperante,
uma fé emotiva, agimos muitas das vezes pelo emocional. E nós temos errado muito nesse sentido, porque nós temos deixado de acreditar mais nesse Deus em que nós cremos, nesse Deus que falamos para as pessoas, Talvez muitas das vezes nós falamos tanto, as pessoas até aceitam o Senhor pela nossa pregação, mas quando chegam as adversidades na nossa vida, essas pessoas vêm nos perguntar: cadê o Deus que você me pregou? Cadê a confiança que você tinha nesse Deus? É muito comum a gente ver essa situação, infelizmente. Isso porque nós temos vivido muitas das vezes dentro da igreja uma fé inoperante, uma fé sem eficácia. Às vezes passamos uma eternidade, como costuma dizer, nascemos dentro da igreja, mas nós não vemos fruto, muitas das vezes, da nossa fé. Nós não vemos o que essa fé tem produzido na nossa vida. E nós temos que atentar mais a isso, porque Deus quer que nós venhamos confiar totalmente nele, sem nenhuma dúvida no nosso coração, irmãos. Até mesmo porque é muito fácil a gente acreditar ou crer naquilo que nós estamos vendo, assim como Tomé, vamos dizer assim. Isso contradiz o que nós acabamos de ler na parte B do versículo 1, que a fé é a prova das coisas que nós não vemos. Me veio à mente agora, é muito interessante a história de Raabe. Vocês lembram da história de Raabe? Quem era Raabe? Humanamente falando, que solução, que salvação tinha para a vida de Raabe? Uma prostituta que não cria em Deus, não tinha nenhuma esperança. Talvez, creio que não tinha nem a possibilidade de alguma pessoa evangelizar ela, humanamente falando, falar do amor de Deus para ela. Mas Raabe apenas ouvia falar do Deus de Israel, ouvia falar das batalhas que o Deus de Israel vencia para os seus filhos, ouvia falar que o Deus de Israel não abandonava aquele povo escolhido. E ela creu, ela resolveu crer. Lembramos também da mulher do fluxo do sangue. Vocês lembram? Que já tinham procurado vários médicos, E ela foi contra as normas, vamos dizer assim, da sua época. Ela foi em meio à multidão e ela pensou: se eu sequer tocar as suas vestes, eu serei curado. Ela creu e ela tocou, e ela foi curada. Essa fé que nós precisamos ter, essa fé que nós precisamos alimentar em nosso coração, que nós precisamos nutrir em nosso coração. Nós não podemos deixar que as adversidades da vida que nos proporciona, que a vida nos proporciona, venha tirar essa fé, essa confiança em Deus. Muitas pessoas creem na verdade apenas porque pessoas que vivem ao seu lado creem, ou talvez porque, como eu falei agora há pouco, ela foi criada na igreja com sua mãe ou com sua vozinha, não sei, e ela sempre ouviu falar dessa fé, ela crê apenas por isso. Mas muitas das vezes, quando nós vamos olhar o testemunho dessa pessoa, o exemplo dessa pessoa lá fora, não condiz com a verdade cristã. Outras pessoas também, elas creem apenas porque ver nas igrejas umas provas externas e expressas, através de milagres, profecias, movimentos. Talvez muitas pessoas, se você tirar certos movimentos de determinadas igrejas, ela não sabe o que está fazendo ali, ela não sabe em quem crê, ela não sabe o verdadeiro Cristo, a verdadeira razão da sua fé. E muitas das vezes nós nos comportamos dessa maneira. Muitas das vezes, se nós não vermos movimento na nossa igreja, nós estamos perdidos
E muitas das vezes até reclamamos da nossa liderança, que não há movimento na nossa igreja, onde nós deveríamos nos movimentar. Nós deveríamos exercitar, dar fruto através da nossa fé. Outras pessoas creem nas verdades bíblicas apenas porque a sua razão, o senso de justiça, ela vê que a palavra de Deus, ela condiz com isso. Como fala em Romanos, no livro de Romanos, né? Que o Senhor se revela através da criação. Então, ela, por ver que a criação realmente é soberana, ela crê apenas nisso, na criação e não no Criador. Muitas pessoas têm priorizado essa forma de crença, uma crença no que eu acho que é correto, ou eu acho que é assim, onde na verdade nós deveríamos crer cegamente, perdoe o termo, exclusivamente no Senhor Jesus, nem que isso custe ou custasse a nossa vida. Nós deveríamos crer exclusivamente no Senhor. Mas outras pessoas, elas sentem e amam a excelência da verdade cristã, que é baseada na intrínseca beleza e adaptação às nossas necessidades. Essa é uma fé espiritual. Isso é maravilhoso, porque nós cremos que, independente da nossa necessidade, o Senhor nos supre, irmãos. Ele não dá o que nós queremos, porque talvez se o Senhor nos desse tudo o que pedimos, nós não estaríamos aqui, mas Ele nos dá o que nós necessitamos. Ele não tem deixado faltar o que nós necessitamos, disso eu tenho certeza, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Ele cuida, nem que seja na dor. Mas nós também temos que aprender que a fé, ela não é um sentimento, apenas um sentimento. No livro de João, capítulo 4, no verso 50, trata aquela história, os irmãos conhecem, quando o oficial ele chega em casa e encontra o seu filho doente, já bem doente, e ele é informado, ele fica sabendo que Jesus está na cidade naquele momento. E ele crê, ele acredita, tanto ouvir os milagres do Senhor, ele acredita que Jesus, ele poderia curar o seu filho. E ele decide ir até Jesus. E ao chegar até Jesus, ele conta a sua situação. E Jesus responde no verso 50, né? João 4,50. Os irmãos não precisam abrir. Jesus responde: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Jesus, ao falar aquele oficial pode ir, o oficial não ficou duvidando ou tampouco emotivo. Ele confiou na palavra de Jesus e foi. Muitas das vezes é isso que nós precisamos tomar um choque de realidade mesmo e confiar única e exclusivamente na palavra do Senhor. Nós temos essa palavra, nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor e seguir em frente. Muitas das vezes nós, não me interpretem mal, mas muitas das vezes nós agimos como crianças mimadas. Não há nada de errado, até porque é bíblico e vocês devem pedir oração. Mas muitas das vezes nós queremos pedir oração e ficar sendo lembrado, ficar sendo, meio que bajulado, o coitadinho. Não, meus irmãos, nós temos que nos erguer, confiar na palavra do Senhor, Ele é conosco, Ele nos afirma isso, e seguir em frente, sem duvidar. Essa deve ser a nossa atitude. A oração dos irmãos, do pastor, dos diáconos, óbvio que nós devemos orar, mas ela não é mais forte do que a sua oração. Você tem acesso direto a Deus através da oração, mas para isso você precisa crer que Ele está te ouvindo, que você está conectado a Ele. Isso é muito importante.
E nós devemos crer na palavra de Deus e seguir assim como aquele oficial fez. Mas nós também devemos entender, irmãos, que fé é crer implicitamente em Deus, nas suas promessas e na sua palavra, como nós lemos agora há pouco em Hebreus 11:3. Ele fala: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Isso é maravilhoso, irmão. Você sabe me informar qual foi a matéria que foi usada para criar o ar que você respira? O que foi usado para criar o universo? Apenas através da palavra de Deus, apenas a sua palavra. E é nisso que nós temos que crer, essa confiança que nós temos que crer, essa fé nós temos que ter no nosso coração. E talvez nós ficamos a nos perguntar: como nós podemos ter essa fé? Como obter essa fé? Através de ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10:17, Romanos 10:16 primeiramente, Paulo escreve aos romanos que ele fala que nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, contudo, ela foi anunciada a todos. E no verso 17 ele fala: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então nós só podemos exercitar essa fé, nutrir essa fé, ouvindo a palavra de Deus. Que os irmãos não me interpretem mal, que não é diretamente para ninguém, mas eu fico muito triste, por exemplo, quando um culto que é apenas meia hora, 40 minutos de palavra, nós não conseguimos ficar, salvo as exceções, claro, sentado, atento à palavra. Muitas das vezes nós ficamos saindo, indo ao banheiro, bebendo algo desnecessário, muitas das vezes ao celular. Eu fico me perguntando: o que nós estamos aprendendo se nós viemos a um culto e não estamos cultuando a Deus? Como nós vamos aprender da palavra de Deus se nós não estamos dando ouvido a ela? E consequentemente, se nós não damos ouvido a ela, como nós vamos ter essa fé para vencer esse mundo, vencer as batalhas que nós enfrentamos? Como nós vamos ter? Então nós precisamos estar mais atento à palavra de Deus, abrir os nossos ouvidos para a voz de Deus, que nada venha tirar a nossa concentração da palavra de Deus. Isso é muito interessante, que nós venhamos estar atentos à voz do Senhor. Moody fala em sua biografia que ele orou pela fé fechando a Bíblia, e ela não veio. Mas quando ele abriu a Bíblia e começou a estudar, a sua fé crescia cada vez mais. Isso é muito interessante, irmãos. É só através da palavra de Deus que nós vamos nos fortalecer. Com isso eu quero alertar os irmãos que nós devemos ter mais cuidado, muito, mas muito cuidado com a nossa vida devocional, com a nossa leitura diária da Bíblia, com o nosso entendimento da palavra de Deus, com o que nós ouvirmos, os pregadores que ouvimos, as pessoas que nós ouvimos. Nós temos que ter muito cuidado, que nós venhamos ter discernimento e meditar verdadeiramente na palavra do Senhor. E nós precisamos também entender que que essa fé é um dom de Deus, assim como ele fala lá em Efésios capítulo 2, verso 8, ele nos diz: pois vocês são salvos pela graça, não
pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Isso é um dom maravilhoso, irmão, que Deus nos dá. Porque nós, em sã consciência, sem a misericórdia do Senhor, nós não chegamos a lugar nenhum. Nós somos incrédulos, nós só acreditamos naquilo que vemos. E Deus nos dá esse dom de crer nele, de ter essa fé, que por meio da fé nós somos salvos. Isso é maravilhoso. E nós precisamos nutrir essa fé. E por que nós precisamos nutrir essa fé no nosso coração? Primeiro, porque é necessário para nos aproximar cada vez mais de Deus. Em Hebreus 11:6, ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Então, sem fé, como nós vamos agradar a Deus? Somente através da fé. Mas nós também precisamos dessa fé, crer dessa forma, porque é necessário para obter a vida eterna. É através da fé. Em João 3,16 ele fala: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Marcos 16,16 ele fala: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Por isso que nós temos tantas pessoas nas igrejas evangélicas mortas espiritualmente. E muitas das vezes, como eu falei anteriormente, nós ficamos nos perguntando como é que uma pessoa tantos anos dentro da igreja não produz nada, não se envolve com nada, apenas está ali como frequentador. Por quê? Muitas pessoas às vezes não têm nem a atitude de se envolver, de se entregar mais na obra de Deus. Por quê? Porque lhes falta fé. Mas precisamos também, para obter aqui vitória sobre a nossa carne, sobre o diabo e sobre o mundo, sobre o sistema, irmãos. Em João 5,4 nos diz que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Veja que esses homens, ele precisava crer também, e eles tinham que ter essa atitude de descer até o poço, e ele cria que após aquela água se mover, que ali teria sido o anjo do Senhor que tinha movido aquelas águas, e ao tocar ele seria curado. E assim acontecia, porque ele cria. Em Efésios 6,16 nos diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. É somente através da fé, irmãos, que nós poderemos lutar contra as armadilhas de Satanás. Você pode ser a pessoa mais intelecta do mundo, se você não crer, não tiver fé, você vai cair. Você não vai conseguir. Isso é um fato. Em Gálatas 2:20, Paulo fala: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Somente através da fé é que nós vencemos esse mundo, porque sem essa fé nós fazemos parte desse mundo de devassidão, irmãos. Se não fosse através da fé que o Senhor nos resgatou e colocasse essa fé no nosso coração, nós não estaríamos aqui.
nós essa hora talvez estivéssemos nos preparando para o carnaval, para nos deleitar dessa festa profana. Que nós venhamos aprender a exercitar a nossa fé. Que nós venhamos verdadeiramente entender que nós dependemos exclusivamente de Deus, até mesmo para ter força e exercitar a nossa fé. Não é humilhante, não é feio você pedir a Deus para te dar mais fé, para exercitar, aliás, para fortalecer essa fé que há no seu coração, mas você precisa exercitá-la. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, e eu vou concluir com essa leitura. Lucas 17, nós vamos estar lendo 5 versos do versículo 5 ao 10. Lucas 17. Aqui nesse capítulo, após Jesus ter falado aos seus apóstolos e discípulos, a parábola do rico e Lázaro, o Senhor continuou a falar aos apóstolos. E Jesus fala que pessoas vão cair, vão perecer, mas Ele alerta que ai daquele que fizer uma dessas pessoas cair. Ele fala que é melhor que a gente amarrasse uma corda no pescoço e se lançasse ao mar. Em outras palavras, que nós se matássemos, do que fazer uma dessas pequeninas, uma dessas pessoas cair. Mas o Senhor também ensinava que se uma dessas pessoas errar, nós devemos repreendê-la. E se ela se arrepender, que nós devemos perdoar. E se durante o dia, por várias vezes, ela viesse errar, a Bíblia ela fala 7 vezes, os irmãos sabem que é um número simbólico, que se várias vezes essa pessoa viesse errar, e se arrependesse, nós também deveríamos perdoar. E para aquela época, eu creio, irmão, que isso era palavra muito dura para aqueles homens. Eu acho que eles se sentiram muito pequenos. E eles foram até Jesus. E no verso 5, ele fala: e os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se ao mar, e ela lhe obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá que quando ele chegar no campo, venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que o Senhor lhe for ordenado, devem dizer: perdão, irmãos, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração.